Olá, amigo. Percebemos que mais de 90% dos espectadores nos assistem sem se inscrever, e, honestamente, isso nos deixa um pouco tristes. Seja um amigo, apoie o canal, se inscreva-se e curta o vídeo. Para você é simples, mas para nós é uma enorme motivação para continuar. Obrigado pela atenção e boa visualização. A noite estava calma, o ar denso com o zumbido tranquilo do conforto suburbano, uma lua crescente pendia baixa no céu, lançando reflexos prateados na calçada bem pavimentada. Dentro de sua garagem, Mark Watson apertava o último parafuso em um velho carburador, limpando a graxa das mãos com um pano desgastado. Um baixo rítmico e profundo quebrava o silêncio. Mark franziu a testa, e ele não estava esperando companhia. Ele saiu da garagem bem a tempo de ver a forma longa e elegante de uma limusine preta deslizar até parar bem em frente à sua casa, os faróis principais banhando o pavimento em um brilho branco intenso, fazendo as sombras se estenderem de maneira antinatural. Então, as portas se abriram bruscamente, a música pulsante vazou para a noite, trazendo consigo sons de risadas, gritos e provocações bêbadas. Dentro do veículo, luzes de neon pulsavam em ritmos caóticos, lançando um brilho gritante sobre as figuras espalhadas ali. Os olhos de Mark fixaram-se na cena diante dele, e 5 homens semivestidos, suas camisas desabotoadas ou completamente ausentes, suas gravatas penduradas frouxamente em torno dos pescoços como algemas descartadas, seus rostos corados de álcool e arrogância. E então, Lisa, sua esposa. Eles a empurraram para fora da limusine como se ela fosse nada mais que um pensamento tardio, o salto dela raspando contra o pavimento enquanto ela tropeçava para a frente. Ela se equilibrou com uma risada alta demais, selvagem demais, diferente dela. Mark mal a reconheceu, seu vestido azul, outrora elegante, estava amassado, torcido para fora do ombro, seus cabelos emaranhados por mãos que não tinham direito de tocá-los. E havia aquele brilho estranho em sua pele, algum tipo de líquido pegajoso e reluzente espalhado por seus braços, pernas e peito. Os homens dentro da limusine riram alto, um deles, um cara alto com um sorriso convencido e um relógio caro, inclinou-se para fora da moldura da porta e bateu no teto do carro. Ei, perdedor, você deveria estar nos agradecendo, estamos até deixando você ficar com ela por uma noite. Os outros gritaram e aplaudiram como se tudo fosse uma piada interna. Mark não se moveu, apenas ficou lá, observando. Outro homem, musculoso e arrogante, passou a mão pelos cabelos úmidos de suor e sorriu. Qual é o problema, amigo? O gato comeu sua língua? A mandíbula de Mark se contraiu, ele podia sentir o lento e deliberado movimento de algo profundo dentro dele, uma maré recuando antes da onda inevitável. Não, ele disse, sua voz firme, estou apenas contando os minutos. O sorriso vacilou. Minutos? Mark inclinou a cabeça ligeiramente, seu olhar inabalável. Sim, ele disse, lento e deliberado, até que sua sorte acabe. Um momento de silêncio, uma mudança no ar. Pela primeira vez, os homens hesitaram, ou foi sutil, apenas um lampejo de incerteza, uma breve pausa em sua bravata. Então, um deles riu, tentando afastar a sensação. Tanto faz, cara. Ele sinalizou para o motorista, a limusine avançou, seus pneus sibilando contra o pavimento enquanto se afastava. Mark permaneceu enraizado no lugar, as luzes traseiras sangrando vermelhas na noite como as últimas brasas de um fogo moribundo. Sua esposa virou-se para ele, seus olhos desfocados, ainda perdidos na euforia bêbada em que ela estivera momentos antes. Ela sorriu preguiçosamente, o batom borrado no canto da boca. Ela murmurou, foi o melhor aniversário da minha vida. Mark não disse nada ou não precisava, porque, bem no fundo, algo já havia mudado. As manhãs na casa dos Watson sempre foram tranquilas, rotineiras, previsíveis, mas não esta manhã. Mark jazia acordado na escuridão, seu olhar fixo no teto, os eventos da noite reprisando em sua mente como um acidente de carro em câmera lenta, inevitável, devastador, inescapável. O cheiro de perfume barato e álcool ainda impregnava o ar, um lembrete repugnante da mulher dormindo a poucos metros dele. Sua esposa, Lisa, havia cambaleado até a cama, rindo embriagadamente, o vestido agarrado à pele de uma forma que revirava seu estômago.
Ela nem tentou se explicar, não sentiu necessidade disso. Isso foi o que cortou mais fundo, não apenas a traição, mas a arrogância dela. Ela não esperava consequências, presumiu que ele não faria nada. A casa estava silenciosa agora, exceto pela respiração lenta e rítmica dela. Lá fora, os primeiros sinais do amanhecer rastejavam sobre o horizonte, banhando o quarto em uma luz pálida e fria. Era um novo dia, um dia diferente. Mark inalou profundamente, enchendo os pulmões com respirações firmes e medidas. O mundo que ele conhecia, aquele em que confiava, em que acreditava, desmoronara durante a noite. Mas, ao contrário de Lisa, ao contrário daqueles homens na limusine que riram dele, Mark não era um homem que simplesmente assistia seu mundo queimar. Ele reconstruía, ele retaliava. Sua mente já estava calculando, traçando os passos que precisava dar. No exército, haviam lhe ensinado: você não reage, você responde. Emoções eram o inimigo da ação. Os homens que deixavam a raiva guiá-los eram os primeiros a morrer. Controle a raiva, use-a, deixe-a moldar o plano, mas nunca ditá-lo. Ao seu lado, Lisa se mexeu no sono, murmurando algo incoerente. Ele virou a cabeça ligeiramente, estudando o rosto dela na luz matinal, um rímel borrado, batom vermelho espalhado no canto da boca. Ela parecia barata, estranha, como uma mulher que ele nunca conhecera antes. Então, os olhos dela se abriram. Por um momento, houve silêncio, uma pausa. O cérebro dela, ainda enevoado pelo álcool, levou alguns segundos para registrar o mundo ao seu redor. Então, com um estiramento preguiçoso, ela sorriu. Manhã, ela disse, a voz grossa de sono. Mark não respondeu. Ela inclinou a cabeça, aparentemente divertida com o silêncio dele. Oh, vamos lá, não seja assim. Ela estendeu a mão para tocar o braço dele, mas ele se afastou. Lisa revirou os olhos, rolando para as costas. Você está agindo todo dramático, ela murmurou. Foi só uma festa. Mark finalmente falou, sua voz perturbadoramente calma. Foi. Ela bufou. Obviamente. Meu Deus, você sempre leva as coisas tão a sério. Relaxe um pouco. Não é como se eu tivesse fugido com eles. Ele estudou, esperando que as palavras dela fizessem sentido, esperando que ela percebesse o quão absurdas eram, mas ela não percebeu. Ela simplesmente bocejou e jogou as pernas para fora da cama. Você não vai ficar de mau humor o dia todo, vai? Ela perguntou, levantando-se e se espreguiçando. Quero dizer, eu entendo, você está bravo, mas não é grande coisa, Mark, sério. Se for para dizer algo, você deveria estar me agradecendo. Eu ainda voltei para casa para você, não voltei? A pura audácia das palavras dela quase o fez rir, quase. Em vez disso, ele se sentou lentamente, os olhos nunca deixando os dela. Você está certa, ele disse finalmente. Ela virou-se, surpresa. Espera, o quê? Você está certa, ele repetiu, levantando-se. Eu tenho levado as coisas muito a sério. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dela. Viu? Esse é o espírito. Ele passou por ela em direção à cômoda, abrindo uma gaveta com precisão cuidadosa. Dentro, dobrados com aneadnes militar, estavam seus pertences, roupas, seu relógio de pulso, seu canivete. Ele deslizou o canivete no bolso. Lisa riu para si mesma enquanto se dirigia ao banheiro, claramente acreditando que havia vencido qualquer batalha invisível que acontecerá entre eles. Ela não tinha ideia. Mark caminhou até a janela, puxando a cortina apenas o suficiente para ver o bairro ganhando vida lá fora, corredores em sua corrida matinal, um entregador de jornais jogando jornais nas varandas, um homem de negócios apressado para seu carro. O mundo era comum, ou o dele, não. Ele tinha trabalho a fazer. A voz de Lisa chamou do banheiro, seu tom leve, provocador. Talvez eu faça outra festa no próximo ano. Você pode participar da próxima vez. Mark não respondeu. Ele apenas observou a rua, sua mente já avançando além daquele momento, além daquela casa, além daquela mulher que cometera o pior erro de sua vida.
Isso não era mais sobre emoções, não era sobre vingança. Era estratégia, e a caçada havia apenas começado. A limusine era um símbolo da arrogância deles, um monumento ambulante à sua impunidade. Eles riram, zombaram, presumiram que poderiam se entregar aos seus vícios sem consequências. Mas estavam errados. Meras horas depois daquela cena humilhante em frente à sua casa, Mark sentou-se sozinho em sua garagem, o brilho fraco de uma única lâmpada suspensa lançando sombras nítidas pelo cômodo. Seus dedos tamborilavam contra a bancada de madeira em um ritmo lento e metódico. Seu treinamento militar lhe ensinara paciência, cálculo e, acima de tudo, precisão. A guerra havia acabado há anos, mas naquela noite ele estava voltando ao campo de batalha, rastreando a presa. O primeiro passo era sempre a. Mark precisava saber com quem estava lidando, onde moravam, o que valorizavam e o que temiam. A limusine, o grande carro de sua devassidão, fora alugada. Uma rápida incursão nos registros online da empresa, junto com algumas perguntas bem colocadas em um serviço de aluguel de carros próximo, revelou o nome do homem que a reservara, Derek Coleman. Derek não era qualquer um, ele era o filho de um senador bem relacionado, o tipo de homem que nunca ouvirá a palavra não em sua vida, que entrava em qualquer ambiente e esperava que o mundo se curvasse aos seus caprichos. Ele tinha influência e a arrogância que vinha com ambos. Mas Mark tinha algo que Derek não tinha, e ele não tinha nada a perder. Derek não estava sozinho, claro. Havia 4 outros, cada um fio na mesma teia emaranhada de privilégio e excesso. Brandon Huxley, um advogado de defesa de alto perfil, um homem que passava seus dias distorcendo a lei para proteger pessoas como ele mesmo. Chase Morgan, um influenciador de mídia social com milhões de seguidores e um ego à altura. Tyler Briggs, um personal trainer cuja físico era sua única fonte de autoestima. Léo Vasquez, o dono da boate onde as festividades da noite começaram. Eles estavam todos conectados, todos se sentiam invencíveis. Era hora de lembrá-los de que não eram. O fogo que acendeu o medo, a limusine queimou pouco antes do amanhecer. Mark esperou até que o motorista estacionasse atrás de um hotel de luxo, onde sua superfície polida brilhava sob as luzes fracas do estacionamento. Com eficiência praticada, ele se aproximou sem ser visto, um capuz puxado sobre a cabeça, luvas mascarando suas impressões digitais. Ele se movia como uma sombra, indetectado, despercebido. Um pequeno recipiente de acelerador de força industrial foi despejado nos lugares certos, um fósforo aceso com quieta finalidade. As chamas irromperam quase instantaneamente, engolindo os assentos de couro, lambendo as janelas escuras. O fogo rugiu para a vida, consumindo os últimos vestígios da devassidão da noite anterior. Na manhã seguinte, a limusine era um monte de metal carbonizado, um esqueleto enegrecido do que outrora fora o troféu deles. A notícia se espalhou rápido, os primeiros sinais de pânico. Derek Coleman foi o primeiro a reagir. Com um expresso matinal na mão, ele saiu do saguão do hotel apenas para ser recebido pela visão de policiais e uma ruína fumegante. Seu rosto, geralmente adornado com um sorriso convencido, contorceu-se em confusão, depois irritação. Isso tem que ser um engano, ele murmurou, puxando o celular, já discando um contato, talvez seu advogado, talvez seu pai. Mas antes que pudesse fazer a ligação, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Quão rápido você acha que o fogo se espalha dentro de uma limusine? Os dedos de Derek se apertaram ao redor do telefone. Ele olhou ao redor, subitamente consciente de quão exposto estava. Sua respiração falhou quando outra mensagem chegou. A noite foi divertida, não foi? Você não vai esquecê-la, nem eu. Um arrepio frio correu por sua espinha. Ele não foi o único a receber uma mensagem. Brandon Huxley, ainda grogue da bebedeira da noite anterior, verificou seu telefone e quase o deixou cair ao ver o mesmo remetente desconhecido, e mesmo os melhores. Advogados não podem argumentar contra o fogo. Chase Morgan, rolando pelas notificações com sono, franziu a testa ao ler um texto que simplesmente dizia: seus seguidores adoram um escândalo, quer dar um a eles? Tyler Briggs viu-se encarando uma única pergunta assombrosa: o que acontece quando músculos não são suficientes para protegê-lo?
Léo Vasquez, sozinho em seu escritório na agora vazia boate, sentiu o estômago revirar ao ler seu próprio aviso, e isso é apenas o começo. O riso deles da noite anterior havia desaparecido, sua confiança rachara, só um pouco, mas o suficiente. Eles ainda não estavam com medo, não de verdade, mas o medo era como uma infecção, e começava devagar, quase despercebido, e Mark estava prestes a garantir que se espalhasse. O sol da manhã mal rastejava pelas nuvens pesadas quando os primeiros tremores de medo abalaram os 5 homens que, apenas na noite anterior, haviam sido reis intocáveis de seu pequeno reino. Eles riram, zombaram, jogaram uma mulher quebrada aos pés de um homem que consideravam inferior a eles, e agora seu mundo começava a rachar. Um silêncio perigoso. Jason Carter, o advogado de alto perfil, foi o primeiro a senti-lo. Ele estava sentado em seu elegante escritório no centro da cidade, tomando café importado, revisando arquivos de casos que lhe renderiam 6 dígitos em questão de semanas. Sua assistente, sempre pontual, sempre eficiente, entrou hesitante, um olhar estranho nos olhos. Senhor, o Sr. Donovan cancelou seu contrato conosco. Jason piscou. O quê? A equipe jurídica dele acabou de enviar um e-mail. Ele diz que encontrou outra representação. Jason sentiu um arrepio frio subir por sua espinha. Donovan era um bilionário, uma galinha dos ovos de ouro, e esse caso era dele há anos. Era impossível que alguém como ele simplesmente desistisse. Ele pegou o telefone, discando furiosamente. A secretária de Donovan atendeu, mas mal o deixou falar antes de entregar uma linha ensaiada e cortante: o Sr. Donovan não tem mais nada a discutir com você. Por favor, abstenha-se de contato adicional. Clique. Jason engoliu em seco, suas palmas estavam suadas. Sua reputação era construída em poder, em intocabilidade. As pessoas não o abandonavam, a menos que tivessem um motivo. Ele abriu seu e-mail, uma única mensagem estava lá, de um remetente desconhecido: você achou que ninguém veria? O arquivo anexado não abria, o coração dele batia forte nos ouvidos. O fim da influência. Do outro lado da cidade, um homem com um tipo muito diferente de poder estava experimentando um horror semelhante. Ryan Holt, o filho do senador, passará a noite em uma suíte de luxo, acordando tarde sem memória de como chegará lá. Sua cabeça doía, seus membros estavam fracos, mas... Quando pegou o telefone, rolando pelas notificações, uma única mensagem fez seu sangue gelar. Seu pai havia lhe enviado uma mensagem: precisamos conversar urgentemente. Ryan bufou: o que poderia ser tão urgente? O velho estava sempre preocupado com aparências. Então, seu telefone vibrou novamente, outra mensagem, desta vez de um número desconhecido: seu nome está prestes a se tornar muito público. Seus dedos pairaram sobre a tela. Público? O que isso significava? Menos de uma hora depois, Ryan estava sentado, rígido, no enorme escritório de seu pai em casa, encarando a tela de um laptop enquanto o senador andava de um lado para o outro atrás dele, esfregando as têmporas. O vídeo não era de alta definição, mas não precisava ser. O áudio era claro, as vozes inconfundíveis e risadas, provocações, sua própria voz dizendo palavras que ele mal lembrava. O senador fechou o laptop com força, seu rosto estava duro, ilegível. Você tem ideia do que fez? Ryan tentou engolir, mas sua garganta estava seca. Foi só uma festa, ninguém se machucou. Seu pai virou-se, os olhos queimando com algo que Ryan nunca vira antes, e não decepção, não raiva, algo pior. Estou te cortando. As palavras atingiram Ryan como uma bala no peito. Espera, pai, vamos lá. Você é um risco, a voz de seu pai era afiada como uma faca. Não me importa o que você faça, mas a partir deste momento, você não é mais meu problema. Não vou limpar isso para você. Ryan levantou-se, um pânico crescente no peito. Mas se a imprensa pegar isso? O senador riu com desdém. Eles não vão precisar. Já está se espalhando. A influência desmorona. Enquanto o mundo de Ryan desabava no escritório de seu pai, outro homem assistia seu império queimar por dentro. Trevor Lane,
dono de uma das boates mais exclusivas da cidade, passará a manhã tentando ignorar os sussurros nervosos de sua equipe. Algo estava errado. Os clientes habituais, os ricos, a elite, os que mantinham seus bolsos cheios, não estavam aparecendo. Seu telefone vibrou, outro cancelamento, depois outro, então uma ligação de seu investidor silencioso. Que diabos está acontecendo, Trevor? A voz exigiu. Eu não sei. Talvez uma má imprensa? O investidor não parecia convencido. Seu nome de repente ficou tóxico. Você precisa resolver isso rápido. Trevor desligou, mas seu estômago revirava. Ele abriu as redes sociais, a mão tremendo enquanto rolava. Um post em alta chamou sua atenção, o nome de sua boate, seu próprio nome, e um comentário anônimo abaixo. Já se perguntou o que acontece quando as pessoas veem quem você realmente é? Clique. Um link se abriu, seu coração parou. O preço da indulgência. A academia deveria ser o santuário de Logan Bishop. Ele era o intocável, o de corpo esculpido, os fãs adoradores, a imagem perfeita. Seu império fitness prosperava em sua persona, até hoje. Começou com um sussurro entre seus clientes, então um dos treinadores se aproximou dele, hesitação nos olhos. Logan, você precisa ver isso. O tablet estava aberto em uma thread de e-mails, no final, uma única mensagem encaminhada: é esse o tipo de homem que você quer treinando suas esposas? Anexada, uma imagem emborrada, granulada, mas clara o suficiente. Logan, largado no fundo de uma limusine, um sorriso no rosto, uma bebida na mão, e contexto mais que suficiente para contar a história. As palavras de seu chefe ecoaram em seus ouvidos minutos depois: temos uma reputação a manter. Desculpe-me, Logan, mas não podemos mantê-lo. Ele tentou argumentar, tentou lutar, mas não havia espaço para negociação. Sua carreira acabou. Sem saída. Um por um, os homens que na noite anterior estavam acima do mundo se viam despojados de sua segurança, sua proteção, sua influência. Não era apenas medo, era uma presença, uma força movendo-se contra eles, invisível, intocável, imparável. Cada um deles recebeu outra mensagem antes do fim do dia, sem exigências, sem ameaças, apenas uma simples pergunta: como você se sente? O sol da manhã rastejava pelas cortinas finas, lançando longas faixas douradas pelo chão do quarto. Lisa se mexeu sob os cobertores, a cabeça latejando da indulgência da noite anterior. Um sorriso satisfeito brincava em seus lábios enquanto memórias fragmentadas piscavam em sua mente em flashes de luzes de neon, o pulsar profundo da música pesada, risadas, mãos fortes puxando suas roupas, lábios roçando seu pescoço. Seu melhor aniversário de todos. Ela se espreguiçou preguiçosamente, rolando para o lado vazio da cama. Mark não estava lá, ele devia ter acordado cedo, como frequentemente fazia. Ela mal notou a tensão no ar, a quietude assustadora que se instalara em sua casa como uma nuvem de tempestade invisível. Então, seu telefone vibrou. Lisa gemeu, esfregando as têmporas enquanto alcançava o aparelho. Várias chamadas perdidas, algumas mensagens não lidas. Estranho, ou normalmente, depois de uma noite como aquela, seus amigos estariam inundando o chat em grupo com piadas internas e fotos borradas. Ela desbloqueou o telefone, uma única mensagem estava no topo de suas notificações, sem nome de contato, apenas um número que ela não reconhecia: veja o vídeo. Feliz aniversário. Lisa franziu a testa, o polegar hesitando sobre a tela. Um arquivo de vídeo estava anexado. Ela o tocou, ou a tela se iluminou com filmagens distorcidas e tremeluzentes, granuladas como uma câmera de segurança, mas os rostos eram inconfundivelmente claros. Sua respiração ficou presa na garganta ao ver a si mesma, bem ali no meio de tudo, a limusine, as luzes piscantes, os 5 homens ao seu redor, tocando-a, erguendo seus copos em celebração, o jeito que ela ria, o jeito que jogava a cabeça para trás, deleitando-se na atenção. O vídeo era desconfortavelmente longo ou mostrava demais, cada detalhe, cada momento que ela presumira que permaneceria apenas uma memória entre adultos consentidos. O estômago de Lisa se contorceu em nós, sua respiração ficou superficial. A risada na tela cortou como uma lâmina.
Então, a realização a atingiu, e isso não estava apenas em seu telefone. Ela bateu freneticamente na tela, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, outra mensagem apareceu, enviado para pais, colegas, amigos. O ar no quarto ficou gelado. Lisa deixou o telefone cair na cama como se ele a tivesse queimado. Não, 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 não. Uma onda de náusea percorreu, sua mão tremia enquanto ela pegava o telefone de volta, rolando desesperadamente pelos contatos. Uma ligação de sua mãe, imperdida. Uma ligação de seu pai, imperdida. Uma ligação de seu chefe. O telefone vibrou novamente, assustando-a, ou desta vez, ela se forçou a atender. Lisa, veio a voz do outro lado, cortante e fria, de seu chefe. Ela engoliu em seco. Não se preocupe em vir. Não podemos ter alguém com sua reputação nos representando. Seu contrato está encerrado. Espere, por favor, eu. A linha ficou muda. O pulso de Lisa batia forte em seus ouvidos, as paredes do quarto pareciam se fechar sobre ela. Ela discou para sua mãe, tocou uma vez, duas, então a voz de sua mãe veio, tensa, quieta, enojada, e nós vimos tudo. Mãe, por favor, não é o que parece. Não nos ligue novamente. Clique. Lisa deixou escapar um soluço engasgado. Não, isso não podia estar acontecendo. Ela saltou da cama, os membros entorpecidos pela adrenalina enquanto procurava suas roupas. Talvez ela pudesse consertar isso, talvez pudesse explicar. Ela tinha que encontrar alguém, qualquer um, que ainda não tivesse visto o vídeo. Mas quando correu para fora do quarto, finalmente notou algo mais, as coisas de Mark, suas chaves, sua carteira, seu casaco, sumidos. E no balcão da cozinha, no centro do granito polido, como o decreto final de um carrasco, uma única caixa de presente embrulhada em papel preto elegante, uma pequena etiqueta pendurada na fita. As mãos de Lisa tremiam enquanto ela a pegava, como se tocar nela fosse ativar alguma armadilha invisível. A etiqueta tinha apenas duas palavras, escritas na caligrafia cuidadosa e deliberada de seu marido, para você. Sua respiração falhou ou ela não queria abri-la, mas, no fundo, sabia que não tinha escolha. A casa estava silenciosa, não o tipo de silêncio pacífico, mas a quietude pesada e sufocante que se instala após uma tempestade. O ar estava denso com algo invisível, porém palpável, uma presença inabalável pairando no quarto mal iluminado. Lisa estava sentada na beira do sofá, o corpo curvado para a frente, os braços envolvendo-se como se tentasse segurar os pedaços de uma vida que se despedaçara em uma única noite. O brilho tremeluzente da televisão lançava sombras fantasmagóricas nas paredes, mas ela não estava assistindo. Seu olhar vazio estava fixo no chão, sem piscar, os lábios ligeiramente entreabertos como se ela tivesse esquecido como respirar. O telefone jazia ao seu lado, escuro e sem vida, sem chamadas, sem mensagens, ninguém mais para responder. Ela passará as últimas horas tentando, ligando, implorando, explicando, mas cada tentativa encontrar a mesma resposta fria e mecânica, de números bloqueados, mensagens sem resposta, silêncio. Seus dedos se contorceram, movendo-se em direção ao telefone novamente, mas ela se deteve. Qual era o sentido? Não havia mais ninguém para ligar. Um rangido no assoalho atrás dela, sua respiração falhou. Ela virou a cabeça lentamente, como se movesse através da água. A porta estava aberta e, em seu marco, silhuetado pela fraca luz da varanda, estava ele, Mark, seu marido, o homem de quem ela rira na noite anterior, passando por ele sem um segundo pensamento, o homem que ela descartara como fraco, como nada mais que um detalhe irrelevante. Mas o homem diante dela agora não era aquele homem. Sua presença preenchia o cômodo, imponente, porém sem pressa, o seu rosto, ilegível, como um soldado em posição de sentido, esperando ordens que só ele podia ouvir. As olheiras sob seus olhos estavam mais escuras do que ela lembrava, o contorno de sua mandíbula, firme, como se esculpido em pedra. Suas mãos, relaxadas ao lado do corpo, não mostravam tensão, mas isso era o que mais a inquietava, e não havia raiva em sua postura, nem fúria, apenas certeza. Lisa abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra veio.
Mark deu um passo à frente, sem pressa, sem hesitação, cada passo deliberado. Ele se abaixou e pegou uma mala ao lado da cadeira, sua presença despercebida até agora. Lisa piscou, confusa. E o que você está fazendo? Sua voz estava rouca, mal acima de um sussurro. Mark não respondeu imediatamente. Ele fechou a mala com um som suave e finalizante que enviou um arrepio por sua espinha. Então, sem olhar para ela, ele se virou para a porta. Mark, sua voz falhou desta vez. Ela se sentou, inclinando-se para a frente, o coração batendo contra as costelas. Aonde você vai? Ainda sem resposta. Suas mãos se fecharam em punhos, ela não estava acostumada a ser ignorada. Mark. Desta vez, mais alto. Ele parou lentamente, virou a cabeça apenas o suficiente para olhá-la por cima do ombro. A iluminação fraca captou o contorno de seu perfil, o corte afiado de suas maçãs do rosto, o brilho ilegível em seus olhos. Liz engoliu em seco, não havia raiva em seu olhar, nem ressentimento, apenas uma quieta finalidade. Isso a aterrorizava mais do que se ele tivesse gritado em seu rosto. Ela se levantou, as pernas trêmulas, o desespero rastejando em sua voz. Você não pode simplesmente ir embora. Nós podemos consertar isso, Mark. Eu cometi um erro, tá? Um erro estúpido, mas não significou nada. Ele soltou uma respiração lenta e medida, então finalmente falou. Não significou nada? Sua voz era calma, firme demais. Engraçado. Lisa balançou a cabeça rapidamente, dando um passo mais perto, as mãos estendendo-se instintivamente. Mark, por favor. Você me ama, eu sei que ama. Uma pausa. Por um momento, ela pensou ter visto algo piscar em seus olhos, um traço do homem que ela conhecera. Então, ele falou novamente, sua voz baixa, quase gentil. Feliz aniversário. E com isso, ele saiu. A porta se fechou atrás dele com um clique suave. O som ecoou na casa vazia. Lisa ficou congelada, a respiração vindo em golfadas curtas e irregulares. Um peso sufocante de repente pressionou seu peito. Ela correu para a porta, as mãos tremendo enquanto agarrava a maçaneta. Ela abriu com força, saindo na varanda, procurando, mas a entrada estava vazia. Mark se fora. A noite o engolira por completo, deixando para trás nada além do fantasma de sua presença. Lisa cambaleou de volta para dentro, as paredes parecendo se fechar ao seu redor. O ar parecia denso demais, seu próprio batimento cardíaco, ensurdecedor. Ela afundou no chão, agarrando o peito enquanto a realização finalmente a atingia. Isso não era raiva, não era vingança. Era seu castigo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que você achou dessa história. Também inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Até logo!